Olá, boa noite. Este é nosso VT sobre carboidratos. Vamos começar. Você sabe o que é carboidrato? Carboidratos são compostos orgânicos, considerado como uma das principais fontes de energia para o nosso organismo. A maior parte da sua composição é formada pelos átomos de carbono, C, hidrogênio, H e oxigênio, O. Também são conhecidos como açúcares, glicídios, sacarídeos e hidratos de carbono. Podemos encontrá-los em mel, arroz branco, pitaia, melancia, feijão e pão francês. Em quais grupos o carbono se divide? O carbono se divide em 3 grupos, sendo eles monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Agora falando um pouco sobre monossacarídeos. Os monossacarídeos são, basicamente, açúcares simples, que se combinam entre si. Sua estrutura molecular é ligada ao carbono, não podendo fazer menos de 3 ligações. Sua fórmula é da seguinte maneira: CH20. Os átomos de carbono auxiliam na classificação dos monossacarídeos, que são os seguintes: triose, tetrose, pentose, hexose, epitose. Dentre as classificações citadas, acima as mais famosas são D-ribose, D-frutose ou D-glicose. A pentose e hexose são encontradas no DNA e RNA. Ambos são fontes de energia e alimentação para os seres vivos. Todos os monossacarídeos são absorvidos pelo organismo, vão para o sangue que se tornam responsável pela distribuição de energia por todo o corpo. O que são oligosacarídeos? São glicídios hidrolisáveis com ligação glicosídica entre 2 a 10 monossacarídeos. A ligação glicosídica ocorre entre o carbono anomérico de um monossacarídeo e um grupo hidroxilo de outro. Os disacarídeos e os trissacarídeos são oligosacarídeos mais importantes e abundantes na natureza. São também a principal forma de transporte dos hidratos de carbono. Como principais exemplos, podemos citar a maltose, lactose e sacarose. Polissacarídeos, que têm como principal função reserva energética e estrutural. Os polissacarídeos são glicídios hidrolisáveis formados por mais de 10 moléculas de monossacarídeos ligados entre si através de ligações glicosídicas, constituindo longas cadeias lineares ou ramificadas. A hidrólise destes compostos origina elevadas quantidades de monossacarídeos, e ao contrário dos mono- e disacarídeos, estas moléculas não interferem no equilíbrio osmótico celular. Os polissacarídeos podem ser classificados em homopolissacarídeos e heteropolissacarídeos. A hidrólise dos primeiros origina várias unidades do mesmo monossacarídeo, tais como polissacarídeos amido, glicogênio e celulose. Pelo contrário, a hidrólise dos heteropolissacarídeos produz diferentes tipos de monossacarídeos, tais como ácido hialurônico, condroitinsulfato e a heparina. Entenda o que acontece no corpo quando diminuímos os carboidratos. Os carboidratos vivem no banco dos réus por seu papel no ganho de peso. Seu exagero de fato não é bem-vindo, mas a falta dele também pode ter consequências negativas. Quando o consumo cai drasticamente, o corpo começa a utilizar proteína dos músculos para fabricar glicose. Nas fibras musculares está o glicogênio, espécie de reserva energética. Depois de alguns dias de escassez, o tecido adiposo passa a ser acionado para fabricar energia. Um dos resultados disso é a liberação de corpos cetônicos, moléculas que interferem nos hormônios do apetite e controlam a fome. Mas, como o carboidrato é a principal fonte de energia do cérebro, que basicamente depende dele para funcionar, a mente pode se ressentir da falta, causando, nos primeiros dias da diminuição, irritabilidade, cansaço e mau humor, quadro que tende a se estabilizar em cerca de uma semana. Você sabia que existem carboidratos que podem ser considerados ruins pelo tipo de alimento onde eles estão presentes? Seguem alguns exemplos de carboidratos que podem ser considerados ruins e bons. No grupo dos bons temos grãos, sementes, aveia, quinoa, verduras e frutas. No grupo dos ruins temos pães, doces, refrigerantes e leite. Vamos falar um pouco sobre doenças causadas pelo consumo excessivo de carboidratos. Como escolher os bons e os melhores carboidratos para a manutenção da saúde?
Devemos nos atentar às quantidades e tipos que consumimos em nosso dia a dia, já que esse fator afeta diversos aspectos da saúde. Muitas doenças decorrem de defeitos no metabolismo de carboidratos. Aqui estão alguns exemplos de doenças que podem ser causadas pelo excesso de carboidratos: doenças cardiovasculares, doenças renais, doenças do aparelho gastrointestinal, doenças do fígado, obesidade, má circulação nas pernas, câncer, inflamação no cérebro e diabetes. Se aprofundando um pouco mais em doenças que podem ser causadas pelo consumo excessivo de carboidratos, temos a diabetes do tipo 2. O diabetes mellitus é uma doença crônica que a cada ano acomete um maior número de pessoas, com o agravante de que muitas delas não sabem que são portadores. Esta patologia caracteriza-se pela insuficiência relativa ou absoluta de insulina, com consequente intolerância à glicose. No Brasil, há evidências de que a faixa etária está entre 30 e 69 anos de idade, apresentam DM. Algumas formas de evitar que a doença se agrave é sempre com acompanhamento médico, definindo sua dieta e também doses controladas de insulina. Com isso, concluímos a apresentação do nosso VT, com a participação dos alunos André Ribeiro, Ana Cláudia, Cassiane Abreu, Dayana Dantas, Gabriela Rolandi, Ingrid Encrenase, Júlio César, Maria Eduarda e Poliana Cristina. Os dados sobre os alunos estão na descrição do vídeo. Agradeço a atenção e boa noite.